Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Portuguesa com Certeza. Hoje vamos falar de um tema que muita gente vem me perguntar, o uso correto do hífen. Antes de mais nada, te peço, se inscreve no canal, já deixa o seu gostei porque a aula de hoje vai te ensinar muita coisa. Vamos ao primeiro mandamento do hífen. Vogais iguais e consoantes iguais se separam. Como assim, Tomás? Quando a última letra do primeiro elemento for uma vogal igual à primeira letra do segundo elemento, nós usamos o hífen para separar. Por exemplo, anti-inflamatório, micro-ônibus, micro-ondas. E o mesmo vale para as consoantes. Quando nós vemos consoantes iguais, nós separamos com hífen. Por exemplo, interracial, super rápido e por aí vai. E agora vamos à segunda lei do hífen. Qual é? Nós colocamos o hífen sempre que o primeiro elemento for o prefixo ex, vice, além, a quem, recém, pré, pró e pós. Caramba, Tomás, quanta coisa é, mas você assimila rapidinho, com certeza. Dá um exemplo pra gente, Tomás. Dou sim, ex-presidente, vice-governador, além-mar, recém-casados, pré-aprovado, pós-graduação, proativo e por aí vai. Na terceira lei do hífen também é válido quando o segundo elemento começa com a letra H. Nós também usamos o hífen. Por exemplo, super-herói, super-homem, anti-herói, que também tem a palavra anti-herói. E temos a palavra sobre-humano, porque também humano começa com H. E nós usamos o hífen sempre que o segundo elemento começar por H. Vamos à quarta lei do hífen. Quando nós temos palavras que são compostas por justaposição e apresentam uma unidade semântica, nós também colocamos hífen. Tomás, não entendi o que você falou. É tranquilo. O que representa palavras compostas por justaposição? Que elas, ao se unirem, elas não têm perda de som. E como assim uma unidade semântica? Quando nós temos palavras que cada uma tem o seu significado, mas quando elas se juntam, elas apresentam um novo significado. Por exemplo, guarda-chuva, arco-íris, segunda-feira. A palavra guarda e a palavra chuva existem, mas elas, quando se unem, elas formam uma terceira palavra com significado diferente. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Na quinta lei do hífen, nós temos palavras que significam lugares de origem das pessoas, que chamamos de topônimos. Tomás, como assim? Por exemplo, nas palavras Belo Horizontino, que é natural de Belo Horizonte, Porto Alegrense, que é natural de Porto Alegre, nós temos essas palavras que representam topônimos, que significa lugar de origem de algo ou alguém. E sempre que tivermos esse tipo de situação, nós colocamos hífen. Temos a sexta lei do hífen. Qual é, Tomás? A sexta lei do hífen, ela nos diz que palavras que designam elementos de botânica ou animais, elas também são separadas por hífen. Por exemplo, bem-te-vi, pimenta do reino, erva doce. Tomás, tem mais regra do hífen? Tem sim. Quando nós temos o prefixo sub, que acompanha uma palavra que se inicia com a letra R, nós também colocamos hífen. Por exemplo, sub-regional. E também quando nós temos os prefixos circum e pan, antes de palavras que se iniciam com M, N ou vogal, nós também colocamos o hífen. Por exemplo, pan-americano, circunnavegação. Entendeu? Tá tranquilo até aí? Se ficou com alguma dúvida, pode voltar ao vídeo. O importante é que você termine essa aula aprendendo e entendendo todo o conteúdo. Agora vamos falar de vocábulos que não levam hífen. Como nós falamos no início, de vogais, quando são iguais, elas se separam, e consoantes, quando são iguais, se separam. Quando nós temos vogais diferentes, nós unimos as palavras. Por exemplo, autoescola, infraestrutura, semi-analfabeto e por aí vai.
Uma outra lei é quando o primeiro elemento termina com uma vogal e o segundo elemento começa com uma consoante. E aí nós também unimos as palavras, como por exemplo, autopeças e seminovo. Mas isso tem uma exceção. Qual é? A exceção que nós vamos falar agora. Quando uma palavra termina com vogal e a segunda começa com R ou S, nós não usamos o hífen e duplicamos o R ou S. Como, por exemplo, antirracista, minissaia, contra-regra e por aí vai. Quando o primeiro elemento termina com uma consoante e o segundo começa com uma vogal, nós também não usamos o hífen. Por exemplo, imperativo e interestadual. Uma outra lei de quando não usar hífen é quando nós temos palavras que, apesar de serem compostas, nós nem assimilamos mais elas como palavras compostas. Por exemplo, girassol, pontapé, paraquedas. Elas já perderam essa noção de composição. E quando nós temos palavras que apresentam elemento de ligação, nós também não colocamos hífen. Por exemplo, dia a dia, fim de semana, pé de moleque. Mas especificamente nesse caso nós temos algumas exceções. Por exemplo, cor de rosa, que leva hífen, e pé de meia também leva hífen. Além dos casos que nós falamos no início da aula, de palavras que representam espécies de animais e botânica. E por último, para encerrar a aula, vamos falar do prefixo cor. Quando nós temos esse prefixo cor, nós juntamos as palavras também e não usamos hífen. Por exemplo, coadjuvante, coordenar, coordenação e por aí vai. Conseguiu assimilar a matéria direitinho? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pode voltar na aula um pouquinho, não tem problema. Ou então pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder tudo que você perguntar. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. E não se esqueça, dá o seu gostei, se inscreve no canal e me procura no Instagram também, @português_certeza. Muito obrigado e até a próxima!